Ok, então essa é a nossa 10ª aula e o que eu vou falar hoje aqui para vocês é um pouco ainda sobre essa questão do princípio de incerteza, né? Essa coisa de que se você mede a posição de uma partícula com precisão muito grande, você perde precisão na determinação do momento, né, ou da velocidade dessa partícula. E como isso influencia de maneira assim muito forte a forma com que a gente representa partículas por ondas. Então, eu vou falar sobre esses dois conceitos de velocidade de fase e de velocidade de grupo, dessas ondas que representam partículas, e também de um conceito bem legal que é de pacotes de onda. Então, vamos falar, fazer exercícios e fazer uns exemplos e ver como que isso funciona. Então, a ideia é a seguinte: a gente tem essa ideia do de Broglie, que quer associar a cada partícula uma certa onda. Certo? E se a partícula está se movendo, essa onda também vai estar se movendo, e a gente quer entender como que isso acontece. Então, vamos pegar a ideia básica, que é essa aqui, né? Então, tem uma onda, eu tenho uma partícula com energia E e momento P, e eu quero associar a essa partícula uma onda cuja frequência, então é E sobre H cortado, então a frequência é a frequência de oscilação no tempo, e o comprimento de onda, H sobre P, H constante de Planck, o comprimento de onda, então, é a distância, né, entre dois máximos consecutivos da onda. Então, uma onda com essas características é algo desse tipo aqui, né? Até tem uma certa amplitude, é um cosseno, um seno, uma combinação qualquer deles, não importa, mas de 2πx sobre lambda menos 2π. Então, o que são esses caras aqui? Então, vamos pegar, por exemplo, em t igual a 0, então some com essa parte do tempo, a gente vê que um máximo dessa onda vai estar em x igual a 0, quando o argumento é 0, e o próximo máximo vai estar quando x igual a lambda, né? Lambda cancela, você tem 2π, você deu uma volta. Então, lambda é o quanto você tem que se deslocar em x para ir de um máximo para o outro, para repetir essa onda. E se você pensar do outro lado, você congela um ponto no espaço, pega, por exemplo, x igual a 0, isso aqui tudo some e fica cosseno de 2π. Então, em t igual a 0, naquele ponto do espaço, a onda tem um máximo, e quando t for 1 sobre μ, você está em 2π e você retorna ao máximo. Então, há intervalos de 1 sobre μ, então μ é a frequência com que isso acontece, você tem, então, a repetição da onda. Isso aqui é conveniente escrever dessa forma, dessa outra forma. Então, 2π sobre lambda a gente chama de K, que é o número de onda, e 2π é ômega. Tá? Então, veja só, vamos olhar para essa onda e ver como que ela se desloca no tempo. Então, aqui tem uma figurinha que eu copiei na internet. Você tem uma onda, pega essa primeira onda azul clara aqui, ela está desenhada num certo instante de tempo, que nós vamos supor que é t igual a 0. Tá? Então, em t igual a 0, tem um cosseno, e o máximo dessa onda ocorre aqui, vamos supor que aqui esse ponto onde está o ponto A é x igual a 0. Tá? Então, o máximo ocorre em x igual a 0, quando t igual a 0. Tá? Então, em t igual a 0, eu tenho um cosseno, o máximo está aqui. Agora, vamos fazer o mesmo desenho da onda num tempo posterior. Tá? Então, eu vou fixar um instante de tempo ΔT. Então, esse cara agora não é mais 0, tem um ΔT aqui. E eu me pergunto como é que eu desenho essa onda novamente, em t igual a ΔT, e onde é que foi parar o máximo? Para onde foi esse ponto A que estava aqui em t igual a 0? Então, vamos pensar num ΔT pequenininho, só para a gente poder construir melhor a figura. Então, o máximo da onda vai estar localizado no ponto onde o argumento do cosseno é 0, certo? É aí que o cosseno vale 1 e eu estou no máximo. Então, quando não tem t, o ponto máximo está em x igual a 0.
Quando tem t, eu tenho que zerar esse argumento. Então, o máximo vai estar quando x for igual a lambda vezes ΔT, certo? Quando x for igual a lambda, ni vezes ΔT, certo? Que aí o lambda cancela, eu vou ter um ni ΔT que mata esse termo e eu estou no zero de novo. Então, no instante ΔT, o argumento se anula não mais em x igual a zero, mas em x igual a lambda vezes ni vezes ΔT. Tá? Então, nesse intervalo ΔT, esse ponto de máximo ele se desloca de Δx, que é dado por esse valor. Então, veja só, qual que é a velocidade com que esse ponto está andando. Δx, ele andou Δx no intervalo ΔT, Δx sobre ΔT é lambda vezes ni. Certo? Então, essa é a velocidade da onda, é lambda vezes ni. Só que se a gente colocar lambda igual a h sobre p e multiplicar por ni igual a e sobre h, veja que o h vai cancelar e vai ficar e sobre p. Agora, para a partícula livre, qual que é a energia da partícula? Em termos da velocidade, é mv2 sobre 2. Em termos do momento, é p2 sobre 2m. Então, se você substituir esse E por P2 sobre 2M, um dos P's cancela, fica P sobre 2M, P sobre M é a velocidade, né? P igual a mv, e dá, então, V sobre 2. Então, é uma coisa um pouco estranha que a gente associou essa onda a uma partícula que tem energia E em momento P, portanto, tem velocidade V, igual a P sobre M, mas a gente descobre que a onda está se deslocando com uma velocidade que é metade do esperado. Então, esses máximos se deslocam para cá com uma velocidade que é V sobre 2. E isso é um pouco esquisito e a gente tem que entender o que isso significa e qual é a implicação disso nessa representação da onda que a gente fez. Então, veja só, é estranho, né? A gente esperaria que essa onda se movesse com velocidade v, porque é isso que a gente está tentando representar. Mas se a gente pensar bem, será que essa onda de fato representa uma partícula que está se movendo? Qual que é a representação que a gente está fazendo dessa partícula? Olha só, a interpretação dessas ondas é que o quadrado delas está associado à probabilidade de eu encontrar a partícula num certo ponto do espaço, num certo instante de tempo. Se eu pegar o quadrado daquela onda, eu vou ter isso aqui. Ao quadrado correlaciona ao quadrado de 2πx sobre lambda menos 2πt. E eu me pergunto, então, aonde que está essa partícula? Olha, essa função de onda, ela se estende para x de menos a mais infinito e ela continua repetindo esse cosseno ao quadrado. Então, essa partícula que eu estou representando dessa maneira, ela, na verdade, pode estar em qualquer lugar do espaço. A incerteza na determinação da posição dessa partícula é infinita. Tudo bem que esse negócio oscila, não é uniforme, mas ela pode estar lá em x igual a menos 4.500 ou x igual a 2.300, vai ter alguma coisa e eu não sei onde é que está essa partícula. O fato de eu ter esse Δx infinito é o que me permite ter uma velocidade bem determinada. Por isso que essa onda é uma onda que tem momento p. Tá? Eu estou dando o momento, portanto, eu estou dando a velocidade. E com isso eu perco totalmente a incerteza, alguma localização espacial da partícula. Então, essa ideia de que essas fases estão se movimentando, né? Então, isso aqui é chamado de velocidade de fase, tá? Vou usar esse F'inho aqui. A fase, porque a fase da onda é como que, por exemplo, o máximo da onda se desloca. Então, a velocidade de fase é sempre você pegar a crista da onda e ver a velocidade com que essa crista se desloca. Então, o fato disso estar se movendo com velocidade v sobre 2 não quer dizer muita coisa. Porque como a partícula está em todo lugar, ela está sempre em todo lugar, essa noção de velocidade está meio perdida nesse contexto. Então, novamente,
Eu gosto dessa analogia com nota musical. Então, se a gente estivesse tentando representar uma nota musical, um Lá a 440 Hz, né? Então, como é que a gente faria isso? Seria uma onda desse tipo, o Ni 440 Hz, certo? E qual seria o lambda? O lambda, você vê, lambda Ni é a velocidade da onda, então seria a velocidade do som no ar. Então, o lambda você calcula como sendo a velocidade do som dividido por Ni. Mas uma onda desse tipo, que tem uma frequência Ni bem definida, ela dura para sempre. É um Lá perfeito que, né, se começou a tocar no início do universo, vai tocar para sempre. Um Lá musical real é uma nota que é finita, ela tem uma duração, ela tem um certo delta-t. Então, um Lá você toca no piano, dá um som e esse som morre. Então, existe um delta-t onde a nota está viva, né? Ela está ativa. E então, o fato de você ter um delta-t finito implica que você tem um erro na frequência da nota. Então, a nota do piano, que é o que a gente vai querer usar para a partícula, na verdade, uma coisa desse tipo. É uma nota que tem uma duração temporal, então ela começa a tocar aqui, essa frequência de oscilação é muito próxima dos 440 Hz, mas ela morre. Então, o fato dela morrer significa que você tem um delta-t finito, então isso aqui não é um cosseno, com certeza, e, portanto, tem outras frequências associadas nessa representação. Desculpa, a minha voz está um pouco... Então, a gente gostaria de construir representações de partículas que fossem dessa forma. Então, elas estivessem localizadas no espaço, então eu tenho um certo delta-x finito, e isso vai implicar que eu tenho que construir essa onda compondo momentos um pouquinho diferentes. Tá? Então, isso vai ser um pacote de ondas, esse pacote de ondas tem um delta-x, e para que eu consiga construir esse delta-x finito, eu tenho que incluir ondas com momentos um pouco distintos, então eu vou ter um delta-p também. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente faz isso, como é que a gente constrói esse tipo de representação e vamos ver alguns exemplos de construções desse tipo. Então, tá. Então, quando a gente combina várias ondas, né, vários cossenos com momentos, né, e energias, então, um pouquinho diferentes, para que a gente consiga construir uma coisa localizada, a gente chama isso de um pacote de ondas. Então, um pacote de ondas distintas que se combina de forma a dar a representação que a gente quer. Então, para a gente construir esses pacotes de onda, nós vamos fazer isso para a partícula livre, tá? Por enquanto não tem forças agindo, a gente vai ver depois como é que a gente inclui a ação de potenciais para poder, de fato, tratar sistemas mais interessantes. Mas uma coisa importante a gente notar é o seguinte: uma partícula livre, ela tem, então, a frequência dada por V sobre H cortado e o lambda H sobre P. Essas duas quantidades, a frequência e o comprimento de onda, elas não são independentes. Porque você vê, por uma partícula livre, quando você dá o momento, você também está dando energia. A energia é P2 sobre 2m. Então, o momento da partícula ela já determina tudo. O momento vai determinar o comprimento de onda, e porque o momento determina energia, né, então você pode escrever essas relações assim, ó, lambda igual a H sobre P, e Ni, que é E sobre H, vai ser P2 sobre 2mH. Então, lambda e Ni não são independentes, e eles determinam, o momento já determina tudo. É conveniente escrever essas relações aqui também em termos do número de onda K e da frequência angular ômega, né, que são essas duas representações alternativas. Então, como K é 2π sobre lambda, se a gente substituir o lambda aqui,
Você vê que o P vai para cima e aqui vai ficar um 2π sobre H. Isso é igual a 1 sobre H cortado, né? H cortado é H dividido por 2π. Então, essa relação em termos do K é K igual a P sobre H cortado, e essa relação em termos do ômega, então ômega é 2π Ni é E sobre H, então vai novamente aparecer o H cortado no caso do 2π, substitui o E, P2 sobre 2M H cortado, e como eu estou escrevendo, quero escrever tudo em termos de K, esse P eu posso substituir por H cortado K. Então, vai ficar um K2, o H2 mata um H, então fica um H cortado K2 sobre 2M. Tá? Então, assim, resumindo, ou a gente escreve tudo em termos de P, lambda igual a H sobre P. De onde saiu o P2 sobre 2M? Ok. Então, a energia cinética da partícula, ela é mv2 sobre 2, certo? Agora, e o momento da partícula é mv. Então, se eu escrever mv2 sobre 2, né, onde tem v, eu coloco p sobre m, eu chego no p2 sobre 2m. Tá? É a mesma coisa, né, substitui p igual a mv aqui nessa equação, que você vê que vai dar um m2, então mata um m, sobra um m em cima, v2, então vai dar mv2 sobre 2. Tá? É a mesma relação, só que escrita em termos do momento e não da velocidade. Deixa eu fazer um comentário aqui. Por que eu não falo, né, por que eu fico insistindo em introduzir o momento, que é mv, e não falo direto em velocidade, que é um conceito mais, né, natural na mecânica clássica? Na verdade, quem é a variável conjugada à posição é o momento, é mv. Quando vocês forem, talvez, estudar mecânica clássica, mecânica newtoniana, então, na newtoniana, você usa essas variáveis de momento e posição, enquanto que na lagrangiana a gente usa velocidade e posição. Então, são duas representações alternativas, mas o momento, na mecânica quântica, ele vai ter um papel muito mais natural do que a velocidade. Tá? Então, por isso que eu estou insistindo em tratar tudo em termos de P em vez de M. Nesse ponto, né, nesse momento aqui da apresentação, na verdade, não teria muita diferença. Eu podia colocar P igual a mv e fazer tudo com velocidade, mas eu vou insistir em fazer com o momento, porque isso vai ser importante depois. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só novamente insistir. Sempre pode me interromper a qualquer momento com qualquer tipo de questão, que você tem várias coisinhas aqui que são simples, mas que às vezes a gente perde um detalhe e acaba se perdendo na apresentação. Tá? Então, é importante que vocês perguntem. Então, tá aqui, né? Voltando para trás. Então, as relações de de Broglie que associam então a partícula à onda, ou a gente usa desse tipo, lambda igual a H sobre P e Ni igual a P2 sobre 2mH, ou se a gente quiser usar o vetor de onda K, então K fica P sobre H cortado e ômega fica H cortado K2 sobre 2M. Mas, de qualquer forma, o importante é que o momento determina essas duas quantidades, ou o K determina essas duas quantidades, que é a mesma coisa. Né? K e momento é só uma constante diferente. Tá, isso, tá, perfeito. Quer dizer, o João tá comentando aqui novamente que o que confundiu, que a gente não está fazendo nada relativístico. Perfeito, isso aqui é tudo clássico do ponto de vista não relativístico, né? E a gente só vai ver o análogo relativístico dessas coisas aqui bem no finzinho do curso, porque o análogo relativístico tem complicações que a gente tem que levar em conta de uma maneira que é bem elegante, é bem bonita, que foi bolada pelo Dirac, mas a relação entre energia e momento é mais complicada em relatividade. Né? Em relatividade, você tem E2 igual a P2C2 mais M2C4, e aparece energia ao quadrado.
Então, se você quiser a energia, mesmo você tem que tirar uma raiz quadrada, e aí a coisa complica, a gente vai ver como é que a gente trata isso depois. Então, aqui é tudo não relativístico. Então tá, olha só, eu vou voltar, então, dadas essas considerações aqui, eu vou pegar aquela onda que eu tinha escrito aqui atrás, cosseno de Cauchy menos ômega t, e eu vou só notar que esse ômega, de fato, ele não é uma variável independente, né? Eu posso escrevê-lo em termos do K. Assim como o Ni, eu poderia escrever em termos do lambda, se eu quisesse. Né? Essas variáveis estão ligadas, porque eu estou tratando de uma partícula livre. Então, voltando ali. Então, está aqui. Essa é a relação entre o ômega e o K. E lembra da velocidade de fase da onda, né? Que era lambda vezes Ni. Né? Então, aqui, lambda vezes... Esse mouse está com problema. Então, lambda vezes Ni, se eu escrever em termos de K e ômega, fica ômega sobre K. Tá? Vamos só olhar isso aqui. Né? Olha só, lambda vezes Ni, como lambda é 2π sobre K e o Ni é ômega sobre 2π, esses 2π se cancelam e acaba dando essa relação ômega sobre K. Tá? Então, são duas maneiras diferentes, ou usando o lambda e o Ni, ou usando o ômega e o K. Tá? Muito bem. Então, como é que eu faço? Qual que é a ideia de eu fazer, então, esses pacotes de onda para combinar várias ondas de forma a ter uma localização espacial e, em troca disso, eu vou ter perder um pouco de precisão na determinação do momento, porque eu vou combinar vários momentos. Então, a ideia é isso aqui. Ó. Eu vou construir uma onda associada a uma partícula, que é uma soma daquelas ondas simples que eu mostrei para vocês. Tá? Então, eu vou combinar várias ondas com vários momentos diferentes. Para cada uma dessas ondas, vai representar, então, esse Kn que vai entrar na onda, é um certo 2π sobre lambda n, que representa um certo momento, certo? O K é P sobre H cortado. Então, cada componente dessa aqui que eu estou somando representa uma partícula que tem um momento Pn, e eu vou combinar vários deles. Tá? Essas frequências que estão aqui, como a gente viu ali no slide anterior, a gente pode escrever em termos do momento associado. Então, K e ômega não são independentes, elas estão relacionadas. Então, se eu quisesse eliminar essa soma e pegar só um cosseno, eu teria, então, uma partícula com momento P e essa frequência aqui. Mas eu vou combinar várias delas. Então, deixa eu fazer um exemplo. Então, o que eu vou fazer agora nessa aula são 3 exemplos dessas construções aqui, para que a gente tenha uma intuição do que a gente está falando quando a gente combina essas ondas. Só um detalhe antes de eu fazer isso é que essa soma, então, de ondas com momentos diferentes, eu posso também estender para uma integral. Tá? Eu posso fazer uma soma contínua, eu posso somar ondas que têm certas amplitudes, então cada onda vai ter uma amplitude que eu vou estabelecer da forma que eu quiser. Então, essa amplitude é quanto que essa componente de número de onda K contribui na onda total. E a função ômega de K é a mesma que eu tinha antes, só que em vez de ser uma quantidade discreta, agora eu vou fazer uma integral, eu vou somar continuamente essas ondas. Então, o que a gente espera? Por que a gente está fazendo tudo isso? Então, o que a gente espera dessas ondas é que é possível que os nós das ondas, ou os máximos dessas ondas, se movam com uma velocidade que a gente chama de velocidade de fase, então, a velocidade com que as cristas das ondas, ou os nós das ondas se movimentam, que não precisa ser necessariamente igual à velocidade que a gente está tentando representar. No caso de uma onda só, isso será V sobre 2. Mas eu quero que esse pacote de ondas, que está de fato representando a partícula, se desloque com a velocidade própria que eu quero representar. Ou seja, eu quero
tentar ver se eu consigo fazer algo desse tipo, com essas construções, onde a velocidade com que esse pacote todo se desloca corresponda à velocidade da partícula, embora o máximo, se eu olhar só com o máximo da onda, ela pode andar com uma velocidade um pouquinho diferente. Tá? Então, isso é um pouco confuso de entender só falando, vamos fazer uns exemplos e a gente vai entender melhor como que essas coisas funcionam. Tá? Então, são 3 exemplos e essa é a aula de hoje, você tem que entender bem esses exemplos aqui. Tá claro qual que é a ideia, o que a gente está tentando fazer? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Ok. Então, vamos lá. Então, exemplo 1. Então, eu vou fazer o exemplo mais simples possível. E a gente vai ver que ele já é interessante, mas ele é limitado, porque eu vou combinar só 2 ondas. Tá? Então, eu vou construir uma onda que representa uma partícula, combinando 2 cossenos. Um deles, então, é o meu famoso aqui, A cosseno de kx menos ômega t. E o outro cosseno vai representar uma onda muito próxima dessa primeira. Tá? Então, eu vou ter uma partícula que se move, cujo número de onda é k mais dk, e cuja frequência angular é ômega mais d ômega. Tá? Então, lembrem que k e ômega estão relacionados, né? Então, esse dk não é independente desse d ômega, né? Todo esse k mais dk é, né, dado em função do... O ômega mais d ômega é dado em função do k mais dk, porque essas coisas estão ligadas. Mas, então, a ideia é fazer isso. Daqui a pouco, daqui menos de 10 minutos, o Zoom vai cair, a gente reconecta e começa de novo. Eu aviso vocês 1 minuto antes. Então tá, então como é que a gente combina? Vamos somar essas 2 ondas e ver o que a gente consegue com isso. Então aqui eu vou... Deixa eu ver se eu consigo tirar essa daqui. Eu vou usar então aquela formulinha de soma de cossenos. Então vou somar esse cosseno com esse cosseno. Então a soma de 2 cossenos é 2 vezes, então dá um 2A. Cosseno da soma dividido por 2 vezes o cosseno da diferença dividido por 2. Então, aqui nesse primeiro termo é a diferença dividido por 2. Então, quando eu faço isso menos isso, o kx cancela, fica só o dk vezes x dividido por 2. O ômega t cancela, fica menos d ômega t dividido por 2. E quando eu somo e divido por 2, a soma vai ter kx mais kx dividido por 2, que é um kx, esse primeiro termo. E vai ter também o dkx dividido por 2. O ômega também, eu tenho primeiro menos ômega t, dá menos 2 ômega t dividido por 2, que é esse menos ômega t, e menos d ômega t dividido por 2, que está aqui. Então, essa é a soma. Se o dk e o d ômega são pequenos em relação ao k e em relação ao ômega, eu posso desprezar esse dk sobre 2 em relação ao k e aproximar isso aqui só por kx, e mesma coisa para o d ômega. Se d ômega for muito menor que ômega, eu desprezo em relação ao ômega e fica isso aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma onda que é muito parecida com a minha onda original, né, que eu gostaria que representasse a minha partícula, só que a amplitude dobra, e eu tenho essa modulação na frente, tá, que é uma onda muito parecida, só que o K é substituído por dk sobre 2, então o número de ondas fica muito pequenininho, e, portanto, o comprimento de onda associado fica grande, e a frequência também fica pequenininha. Onde eu tinha ômega, agora eu tenho um d ômega, uma coisa de alta frequência agora, ou de alta frequência, grande período. Então, vamos plotar isso aqui e ver que cara que essa onda resultante tem. Então, isso aqui eu fiz uma figurinha aqui no Matemática,
eu posso até deixar o programinha na página, se vocês quiserem. Eu estou colocando valores numéricos ali para poder fazer uma figura. Deixa eu abaixar isso aqui. Então, eu escolhi amplitude 1, então você vê que 2A vai até 2 aqui em cima. H cortado 1, K igual a 1, massa igual a 1, tudo igual a 1, mas o dk eu escolhi pequenininho, dk 0,1, bem menor que o K, que vale 1. Então, essa figura mostra aquela onda resultante, que é essa onda aqui, em T igual a 0. Tá? Então, põe T igual a 0, some esse cara, você faz uma figura e tem essa onda. Então, olha só. Isso que a gente está vendo aqui é o lambda. Lambda, você vê, é 2π sobre K, como K igual a 1, é o lambda 2π, que é essa distância entre esses máximos. Notem a escala aqui, né? O 0 está aqui, aqui tem 50, 100, menos 50, menos 100. Então, lambda 2π sobre K vale 2π. Esse envelope que a gente vê aqui, essa coisa que sobe e desce, é aquele cosseno que multiplica com o dk. Então, o comprimento de onda, né, eu chamo de lambda maiúsculo, daquele cosseno que está na frente, seria 2π sobre o k associado, mas o k dele é pequenininho, é dk sobre 2. Então, isso aqui, esse 2 sobe, fica 4π sobre dk. Como dk é 0,1, isso aqui dá 40π, que é 120 mais ou menos, que é essa distância aqui, ó, de menos 60 a 60. Então, nessa onda, então você vê que a gente conseguiu uma representação um pouquinho mais interessante. Então, se a gente conseguisse fazer com que a onda morresse aqui, eu teria uma representação localizada da partícula do jeito que eu quero. Mas com duas ondas só eu não consigo, porque esses gomos aqui que aparecem, eles continuam se repetindo até o infinito. Eu vou ter que fazer melhor do que isso para representar uma partícula de fato localizada. Mas a velocidade de fase, né, dessa representação, então o que é? Ômega sobre K. Então lembra, o ômega é H cortado K2 sobre 2M dividido por K. Então, um K cancela, H cortado K sobre 2M, H cortado K é o momento, P sobre M é a velocidade, e eu tenho o famoso V sobre 2. Agora, quem que é o que eu vou chamar agora de velocidade de grupo? A velocidade com que esses gomos grandes se movimentam. Então, a velocidade de grupo é a mesma coisa, só que em relação ao envelope que contém esses gomos dessas oscilações. Então, ele o ômega dividido pelo K correspondente. O ômega daquele cara é d ômega sobre 2. E o K daquele cosseno é dk sobre 2. Então, esse 2 cancela, e o que acontece é que eu tenho um d ômega dk. E não um ômega sobre K. Quem que é d ômega dk? Ora, o ômega, a gente pode ler aqui da expressão de cima, é HK2 sobre 2M. Se eu derivo em relação a K, em vez de dividir por K, cai um 2. Então, vai ficar H cortado K sobre M, o 2 cancela, H cortado é P, e P sobre M é V. Tá? Então, eu consigo... nessa representação onde eu formo esses grupos, esses pacotes, com que a velocidade, então, que o pacote se movimenta, seja igual à velocidade dessa partícula que eu estou representando. Então, notem, né, como eu fiz H cortado igual a K igual a 1, o momento dessa partícula, P igual a H cortado K. Então, P é 1. Como a massa é 1, a velocidade é 1 também. Certo? Então, essa partícula se move com velocidade 1. Então, se eu fizer o gráfico daquela função de onda num tempo posterior, eu vou ver a movimentação desse pacote. Então, essa é essa figura aqui. Ó. Aqui está em t igual a 0. Então, como a velocidade é 1, a velocidade de fase é metade, deve ser meio, e a velocidade de grupo é 1, que é o próprio v.
Então, olha só, aquele gráfico em t igual a 25, a partícula deve ter andado de 25 unidades, né? De 25 unidades de posição. E, de fato, olha só, esse gomo aqui veio parar aqui e aqui está mais ou menos no 25. Tá? Então, esse grupo como um todo anda com a velocidade correta, embora a fase da onda, se a gente acompanhar esse ponto de máximo aqui nessa figura é difícil a gente ver, mas esse ponto de máximo ele se desloca lentamente. Então, conforme ele se desloca, ele vai abaixando, ele vai acompanhando o pacote. E se a gente conseguisse acompanhar esse ponto especificamente, ele não estaria aqui no 25, mas ele estaria no 12,5. Ele estaria aqui. Então, a fase se movimenta lentamente, mas o grupo se movimenta com uma velocidade maior, que é a velocidade da partícula. Tá aqui, esse conceito ainda é um pouco confuso, porque, olha, nós estamos a menos de um minuto de acabar a nossa sessão. Eu vou já, então, encerrar essa sessão e a gente entra de novo e eu continuo. Ok? Eu vou parar a sessão e vou iniciar novamente. Pronto, voltei à gravação. Deixa eu só esperar mais um minuto para todo mundo entrar. Então, a ideia com esse tipo de representação é que a gente introduz agora uma incerteza na determinação do momento da partícula. Essa partícula, como ela combina duas ondas, qual que é de fato o momento dela? É H cortado K ou é H cortado K mais H cortado DK? Tem uma incerteza de H cortado DK na determinação do momento. Isso acarreta uma incerteza na determinação da posição. A gente vê que a estrutura do pacote de onda da representação muda um pouco, mas ainda está muito aquém daquilo que nós gostaríamos, que a gente realmente quer construir uma partícula localizada. Tá, então eu vou, então, dado esse exemplo simples, onde eu combino duas ondas, isso aqui a gente chama de batimento, né? Essa teoria de ondas, essa é a formação desses gomos. Mas eu vou então fazer agora uma coisa que de fato, uma construção onde eu vou localizar a partícula no espaço. Tá? E para isso eu vou ter que combinar mais ondas, não só duas. Eu vou fazer dois exemplos diferentes dessa construção. Então tá, então aqui está o segundo exemplo de construção de pacotes de onda, que de fato já vai ter uma representação mais interessante para a gente. Então eu vou usar para isso uma combinação contínua de ondas. Então eu vou combinar ondas com vários momentos possíveis. Né? Então sempre lembre, né? P igual a H cortado K. Então esse K é essencialmente o momento. E o ômega de K é H cortado K2 sobre 2M e tem a ver com a energia. Que está escrito aqui embaixo. Né? Então, essa função ômega de K depende do K, elas não são independentes. Eu vou fazer a seguinte construção para essa função de onda. Eu vou tomar ondas, né, momentos K, no intervalo centrado em K0, que vai de K0 menos ΔK sobre 2 até K0 mais ΔK sobre 2. Então, todas as ondas, todos os momentos nesse intervalo vão estar incluídos na minha construção com igual peso. Então, o peso que eu vou dar para cada uma dessas ondas, esse A de K, vai ser igual para todo mundo. E eu vou escolher, a gente vai ver por que dessas escolhas depois, esse peso como sendo 1 sobre a raiz quadrada desse ΔK. Essa escolha é tal que você pode pensar, eu vou escolher essa amplitude de forma que a área desse retângulo seja 1. Não. Quem vai ser 1 é a área de A ao quadrado. Sempre o quadrado dessas coisas que vão acabar tendo interpretações
em termos de probabilidade. Então, se a gente elevar essa função ao quadrado, ela vai continuar sendo zero fora do intervalo, só que nessa região ela vai valer 1 sobre ΔK. E aí sim, 1 sobre ΔK vezes o tamanho do intervalo, que é ΔK, da área 1. Então, a área de A ao quadrado é escolhida como 1, mas nesse momento isso não tem muita importância, a gente vai depois ver essa questão de normalização de interpretação mais para frente. Então, eu vou jogar esse A de K aqui dentro, eu vou fazer a conta e ver que tipo de função de onda isso me representa. Notem que, como está centrado em K0, eu posso pensar que eu estou tentando representar uma partícula de momento K0, cuja incerteza na determinação do momento é ΔK. É ΔK sobre 2 para um lado ou para o outro. Então, vou jogar essa integral e vamos ver o que dá. Então, olha só, esse A de K, ele vale 1 sobre raiz de ΔK, enquanto K está no intervalo, menos K0 menos ΔK sobre 2, K0 mais ΔK sobre 2. Fora disso, ele vale zero. Então, a integral se restringe a esse intervalo e eu só tenho que integrar um cosseno. Então, é fácil, né? A integral do cosseno, eu estou integrando em K, né? Eu estou combinando momentos. Então, a integral do cosseno é seno, mas cai um x aqui para o denominador. Então, vai ficar 1 sobre x ΔK, seno calculado no limite superior, K0 mais ΔK sobre 2x, menos seno calculado no limite inferior. Vamos abrir esse seno em seno de A mais B, dá para fazer isso aqui direto. Né? O que é o seno de A mais B? É seno A cosseno B. Então, vamos fazer o primeiro termo, seno A cosseno B. Se eu fizer aqui seno A cosseno B, esses termos se cancelam, né? Porque é seno de K0, cosseno de ΔK sobre 2. Aqui é seno de K0, cosseno de menos ΔK sobre 2, mas o cosseno é par, então esses termos se cancelam. Os segundos termos se somam. Então vai ficar seno B, cosseno A. E aqui vai ficar também seno B, que troca o sinal, então vai ficar soma, cosseno A. Então o cosseno A, cosseno de K0 ΔX está aqui. E o seno B, que é seno de ΔKx sobre 2, está aqui. Tá? Então, o que eu fiz aqui para simplificar? Antes eu tinha um x ΔK, raiz de ΔK, dividindo. Eu só multipliquei por uma raiz de ΔK e tem um fator 2, né? Porque vai ser esse termo mais aquele termo, então eu somo, eu tenho um fator 2 que aparece aqui em cima, e eu coloquei esse fator 2 aqui embaixo. Ó. Então, esse 2 é o 2 quando eu somei a segunda parcela desse com a segunda parcela desse. Então, ele devia estar aqui, eu só joguei ele aqui para baixo e multipliquei e dividi por uma raiz de ΔK. Então, por que eu faço isso? Para ficar o mesmo argumento do seno e o que está aqui embaixo. Tá, só para deixar a fórmula de um jeito mais elegante. Tá? Mas é só abrir seno de A mais B, vocês veem que dá isso aqui. Então vamos desenhar esse cara agora. Tá? Notem que eu estou fazendo isso aqui para t igual a zero. Tá? Por que eu escolhi fazer para t igual a zero e não faço para um t arbitrário, para a gente poder ver essa evolução temporal de forma mais clara? É porque a conta para t diferente de zero é mais complicada. E eu não vou fazer nesse momento. Se eu tivesse mantido esse termo aqui, eu teria um integral de cosseno de kx e menos um k2 vezes t. Aí essa integral já é um pouquinho mais complicada de fazer. Também dá para fazer, mas ela é mais complicada e fica em termos de funções especiais. Eu quero evitar essa complicação agora, então só vou olhar para esse pacote de ondas em t igual a zero. Aí some o ωt e a conta fica simples. Então tá aqui, ó. Se a gente desenha esse cara, aquela função que a gente obteve, é isso que dá. Isso aqui, esses dois gráficos são
a mesma função, só que aqui eu estou dando um zoom desse primeiro bloco da função de onda. Então, o que acontece é que a amplitude da função de onda, você tem um x aqui embaixo. Então, é uma coisa que oscila em x, tá? A amplitude de oscilação tem a ver com esse ΔK. Eu tenho uma outra oscilação aqui dentro. Então, eu tenho uma oscilação em Kx, que dá essa oscilação mais fina aqui dentro. Eu tenho uma oscilação com ΔKx, então ΔK pequeno, comprimento de onda grande, são esses gomos externos aqui. Só que, além disso, tem um x no denominador. Então, conforme eu vou me afastando de x igual a zero, a amplitude da onda vai caindo e, portanto, a probabilidade de eu encontrar a partícula vai diminuindo. Então, isso aqui é uma representação bem mais interessante de uma partícula que está localizada fundamentalmente próximo aqui de x igual a zero e que a probabilidade de eu encontrar ela mais para frente vai diminuindo. Tá? Então, se a gente pensar qual que é a incerteza em x que eu tenho aqui, né? Incerteza em x, se eu pegar, a partícula está entre menos 50 e mais 50, eu tenho uma incerteza em x de, sei lá, de 50, de 100, alguma coisa assim. E eu tenho uma incerteza no momento que é P vezes ΔK. Nesse caso, né, o meu H cortado eu escolhi como 1 novamente para fazer o desenho. O ΔK aqui, se não me engano, é 0,1 também. Então, o ΔP seria 0,1, certo? É o tamanho da minha incerteza no momento. 0,1 vezes 50, ou vezes 100, se eu quiser, né? Para ficar a conta mais redonda, dá 10. Então, ΔP vezes ΔX está dando 0,1 vezes 100, que dá 10, que é maior do que o H cortado que eu escolhi, que é 1. Então, a gente respeita o princípio de incerteza, a gente ganha uma localização espacial, mas para isso a gente tem que abrir mão da localização em momentos. Tá? Então, tem esse jogo entre eu conhecer a posição e perder o conhecimento no momento. Tá? Essa é a essência aí do princípio de incerteza. A gente não consegue fazer nada melhor do que isso. Né? Nenhuma construção onde ΔP vezes o ΔX seja maior que H cortado sobre 2. Tá claro aqui? Tem perguntas, algum comentário? Vocês estão acompanhando essa construção toda? Isso é um pouco sutil, né? Mas a ideia é sempre essa. Né? Eu quero, em termos de uma nota musical, eu quero construir uma nota musical que tem uma duração finita. E, para isso, eu abro mão dela ser de frequência pura. Eu tenho que introduzir frequências adicionais para que essa onda morra no tempo. Né? Então, que tipo de construção eu faço, na música vai definir o timbre do instrumento. Né? Então, o lado piano, você distingue do lado violino ou do lado de uma flauta. São todos muito próximos de 440 Hz. Só que a combinação de frequências que você introduziu para tornar a nota finita é diferente em cada caso. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu posso construir ondas de diferentes formas. Então, elas vão estar representando partículas que estão em estados ligeiramente diferentes. Todos eles têm uma velocidade média aí, que é esse P sobre N, mas a incerteza, a construção é um pouquinho diferente. Tudo bem? Vocês estão quietos hoje aí? Ninguém está todo mundo entendendo tudo? Nenhuma pergunta? Pergunta na conta, pergunta no conceito? Ok. Então, tá bom. Então, eu vou fazer o terceiro exemplo, que é o último dessa aula, e aí a aula já acaba. Tá? Então, a gente tem tempo para conversar depois disso.
Então, o meu último exemplo, então veja só como que a gente está seguindo. Eu fiz um exemplo com duas ondas, deixa eu retomar só para a gente ver as figuras. O exemplo com duas ondas, ele dá essa sequência de gomos que continua indo de menos a mais infinito sem diminuir a amplitude. Certo? A forma do envelope que multiplica a nossa onda também está de menos a mais infinito. Mas já é uma coisa interessante, porque é um exemplo simples que dá para a gente ver o deslocamento desses grupos como tendo a velocidade correta. Se eu combino ondas continuamente dessa forma, dando igual peso para todo mundo que está dentro da minha construção, eu consigo uma coisa que localiza o pacote de ondas, mas essa localização, como vocês podem ver, é ainda um tanto fraca, né? Isso aqui cai lentamente, né? Essa curva que está, esse envelope que está, a gente pode imaginar conectando esses máximos, é a função 1 sobre x que a gente vê aqui. Tá? Esse é esse 1 sobre x que cai lentamente conforme x aumenta. E com isso a gente tem uma incerteza, a relação ΔP, ΔX, dá muito maior que H cortado. Né? H cortado é 1, aqui a gente estimou mais ou menos aqui no olho que ΔP, ΔX dá 10. Certo? O ΔP é 0,1, ΔX é da ordem de 100, então isso aqui dá uma coisa bem maior que H cortado. O meu último exemplo vai ser uma construção similar, só que o A de K, aquela função que me diz como que as coisas vão entrar, não vai ter igual peso para todo mundo, mas vai ter um peso gaussiano. Tá? Essa contribuição vai ser muito grande perto do K0, que meus exemplos vai ser igual a 1. Aqui eu tenho um ΔK.2, acho que para ficar mais claro a figura. Então, conforme eu me distancio do K0, a contribuição cai. Tá? E a gente vai ver que para esse tipo de construção gaussiana, a gente consegue a menor incerteza possível. A gente consegue ΔX, ΔP exatamente igual a H cortado sobre 2, então que é o melhor que a gente pode fazer em termos dessas construções. Tá, então eu vou apresentar para vocês a conta, mostrar umas figuras, e a ideia é a mesma. Então, novamente aqui, notem que eu coloquei um raiz de 2π aqui na frente, que não é muito relevante. Novamente, esses detalhes de normalização eu vou abordar depois mais para frente, mas eu poderia, e o A de K é essa função. Então, esse A de K, novamente, se eu tomar o quadrado e integrar, ele dá 1, ele está normalizado a 1. Mas eu acrescentei esses 2π só por questão de um conceito que a gente vai ver depois, ele não é relevante, é só uma normalização da função de onda. Então, aqui eu vou fazer esse cálculo da função de onda para esse tipo de pacote gaussiano em t igual a 0. Nesse caso, de fato, é possível fazer por um tempo qualquer. Isso vai ser um exercício que a gente vai fazer lá na frente, para ver de fato a evolução temporal dessa representação, mas por enquanto, novamente, eu vou só calcular em t igual a 0. Então tá, ó, vou pegar essa expressão, jogar esse cara aqui dentro e vamos ver o que a gente obtém. Ah, tá. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês que esse resultado daquela integral toda, aquela conta toda, vai dar isso aqui. Ó. A função de onda em t igual a 0, eu estou mostrando o resultado, depois eu faço a conta, vai dar um cosseno de K0x. Então, novamente, eu fico com uma coisa que parece a minha onda central, né, que tem momento K0, em t igual a 0. Só que a função, o envelope, então, que multiplica esse cosseno, não é mais 1 sobre x, como eu tinha antes no caso daquele a de x quadrado, mas é uma gaussiana também em x. Então, eu tenho uma onda que oscila com esse comprimento de onda 2π sobre K0, entre os máximos, mas isso está modulado por uma gaussiana. Então, isso aqui cai rapidamente
Então, eu tenho com certeza agora uma partícula que está localizada aqui. Tá? Não tenho dúvidas que a probabilidade de encontrar ela abaixo, aqui, acima do 10 e abaixo do menos 10 é muito pequena. Ela está realmente localizada por aqui. Tá? E, portanto, isso aqui é o que a gente gostaria de ter. Né? Uma partícula que está aqui, essa partícula, então, vai se deslocar. Eu espero que ela se desloque com velocidade h cortado k0 sobre m, né? Que seria a sua velocidade central. Mas essas fases, né, podem se deslocar com velocidade metade, que é a velocidade de fase. Então, vamos fazer essa conta e depois a gente olha um pouquinho melhor essa figura novamente. Então, está aqui, ó. Eu vou calcular, então, a integral. Então, aquele 2π que estava aqui fora, eu já coloquei ele aqui dentro da raiz. Então, isso aqui é a raiz de 2π que eu coloquei para normalização. Essa parte aqui toda é aquele peso A de K, é o peso da onda de momento h cortado K nessa construção. E aqui está o cosseno completo, kx menos ômega-t. Tá? Então, essa integral aqui daria para a gente a função de onda no instante t. E eu repito, dá para fazer essa conta, ela é um pouco chata, mas a gente vai fazer ela depois. Então, por enquanto, eu vou me concentrar em t igual a 0. Então, some esse pedaço e fica mais fácil. Então, o que eu fiz da primeira linha para a segunda? Então, eu fiz duas coisas. Pus t igual a 0 e esse cosseno de kx eu escrevi como e elevado a ikx mais e elevado a menos ikx, que é o complexo conjugado, dividido por 2. Então, apareceu um 2 aqui do cosseno, e é ikx mais e é menos ikx. Tá? E aí é mais fácil fazer as integrais com as exponenciais. Eu só preciso fazer uma delas e somar depois o complexo conjugado, que eu tenho o resultado completo. Então, olha só, essa primeira integral, vamos nos concentrar na primeira integral, a outra a gente sabe que é o complexo conjugado dela. Então, primeiro, eu vou chamar k menos k0 de u, e esse expoente todo aqui vai ficar, então, menos u ao quadrado sobre 4k2. Esse k que está aqui, então, eu vou substituir por u mais k0. O k0 é constante, eu já vou mostrar onde é que ele foi parar, mas o u fica, então, aqui, ó, iux. Então, k é u mais k0, o u eu estou representando aqui. Tá? O k0, e aí k0, x vai aparecer multiplicando aqui na frente, é uma constante. Então, esse expoente, então, em vez de integrar em dk, eu vou integrar em du. Esse expoente aqui eu posso completar um quadrado. Então, eu vou reescrever como sendo, então, menos 1 sobre 4 ΔK ao quadrado. ΔK é a largura dessa gaussiana. E eu escrevo assim, ó, 1 menos 2x ΔK ao quadrado, tudo ao quadrado, menos x2 ΔK2. Vamos ver que isso aqui é igual a aqui. Então, quando eu abro esse quadrado, o termo u ao quadrado me recupera esse daqui. O termo misto vai dar, primeiro, menos com menos dá mais, vai ter um 2, 2 vezes 2 dá um 4, que mata esse 4. ΔK ao quadrado mata o ΔK ao quadrado, sobra u e x, que dá esse aqui. Então, o primeiro termo dá esse, o termo cruzado dá esse, e sobra o quadrado desse cara. O quadrado desse cara deve matar com esse termo extra que eu coloquei aqui. Então, vamos checar. 2 ao quadrado é 4, mata o 4. I ao quadrado é menos 1. Menos com menos dá mais. X2 ΔK 4, mas o ΔK mata um pedaço aqui, então fica x2 ΔK2, o sinal positivo, mata esse, e de fato eu tenho o que eu quero. Então eu completo um quadrado nesse expoente e faço uma última troca de variáveis, que é chamar u menos 2x ΔK ao quadrado de v.
Nota que a integral é em U, então a integral em du passa a ser uma integral em dv. Tá? Então isso aqui passa a ser v ao quadrado, du fica dv. Deixa eu pensar. E a integral fica assim. Ó. Então vamos olhar cada termo aqui com cuidado. Esse K0 aqui é o K0 que sobrou quando eu troquei K por U. Então, K ficou U mais K0x, então sobrou um IK0x, que eu coloquei lá na frente. Desse expoente todo, esse cara vai ser integrado. Isso aqui não depende de V, e eu tirei da integral, ele está aqui. Tá? Então, o termo que não depende de V, o termo que sobrou de K0, e a integral em V é uma integral de uma gaussiana, que é uma integral conhecida, de menos a mais infinito. E a tudo isso aqui eu tenho que somar depois o complexo conjugado, né, que é o outro pedaço aí do cosseno, que eu não fiz ainda. Então, qual que é a integral de uma gaussiana? Então, você tem uma gaussiana que é E a menos um certo coeficiente alfa vezes V2, a integral é raiz de π sobre esse coeficiente alfa. Tá? Então, a integral dessa gaussiana é raiz aqui de π dividido pelo coeficiente que multiplica. Ou seja, isso aqui sobe, fica π vezes ΔK, 4 ΔK ao quadrado. Então, isso aqui é o resultado dessa integral gaussiana, não é o resultado conhecido. A gente pode escrever ele direto. E a tudo isso eu somo um complexo conjugado. Então, finalmente, exponencial, tem esses fatores todos aqui que dá para simplificar um pouquinho, e quando eu somo isso com complexo conjugado, a única coisa complexa é o e elevado a ik0, eu somo com e a menos ik0x, uso esse 2 aqui, e isso vira em cosseno. Então, essa conta toda, que é uma conta meio enrolada, mas sai tudo analítico, e sai inclusive quando a gente colocar o tempo, sai analítico também, mas ela é mais chata de fazer. Ela é, então, a onda original que a gente tinha, modulada por uma gaussiana em X. Então, isso aqui é aquela figura que eu mostrei aqui. Isso é esse resultado. E se eu calcular a probabilidade associada a essa partícula, que é o modo de π ao quadrado, dá essa distribuição aqui. Então, de fato, isso aqui é uma representação muito mais interessante do que a gente pensa de uma partícula, algo que está localizado. O preço a pagar nessa localização é que, se eu me perguntar qual que é o momento dessa partícula, olha, esse momento, pela minha construção, e a gente depois vai calcular direitinho, ele é K0 mais ou menos ΔK, certo? Que é a largura da gaussiana de momentos que foi utilizada aqui. Essa aqui é uma gaussiana de largura ΔK. Então, esse é o erro na determinação do momento, e isso leva a um erro na determinação da posição. Deu para acompanhar mais ou menos esse cálculo aqui? Eu sei que é um cálculo um pouco longo, né? Então, todas essas coisas, novamente, como a gente não está fazendo isso na lousa, não tem como abrir tudo com tanto detalhe, mas é muito importante que vocês usem, né, logo depois da aula, deem uma olhada nisso e tentem refazer essas contas passo a passo, né, entendendo cada passagem aqui, cada uma dessas coisas. Essa integral em particular, a integral de uma gaussiana, né, integral de e a menos alfa x2 dx, de menos infinito a mais infinito, é raiz de π sobre alfa. Isso é uma integral assim que em mecânica quântica ela aparece toda hora. Toda hora vocês vão ver essa integral, vocês vão acabar decorando esse resultado em algum momento. Isso porque esse tipo de construção de pacotes gaussianos ele aparece muito, né? Isso está associado também em ótica ao que a gente chama de estados coerentes de luz, né? São todas coisas que têm esse formato. E isso aqui acaba aparecendo bastante. Então, eu realmente recomendo que vocês façam isso com atenção, brinquem com essa função de onda. Quem for mais ousado, tente fazer
o cálculo dependente do tempo. A gente vai fazer ele mais para frente no curso, né, só para ver a complicação que acontece, né? O que a gente está fazendo aqui é uma integral que envolve K ao quadrado, né? Tem um termo em K ao quadrado, tem um termo em K, tem outro termo em K aqui. Esse termo aqui é simplesmente um outro termo de K ao quadrado. Então, dá para fazer algo muito parecido com completar esse quadrado e ter evolução temporal. Só que o cálculo é meio enrolado, tem que fazer com cuidado. Então, para fechar isso daqui, eu queria fazer a seguinte consideração com vocês. Olha, eu tenho uma função de onda, eu tenho a probabilidade, então, de encontrar a partícula num ponto x nesse instante t igual a zero, que é essa. Simplesmente elevei aquilo ao quadrado. Se essa é uma distribuição de probabilidade de eu encontrar a partícula, eu posso calcular, dada essa distribuição, qual que é o valor médio da posição da partícula, qual que é o valor esperado do quadrado da posição e qual que é o erro que eu tenho na determinação dessas coisas. Ou seja, eu posso calcular de fato quem que é o ΔX que eu estou falando de forma qualitativa esse tempo todo. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, faltou um parênteses aqui na função de onda, depois eu vou corrigir. Então, quem que é dado uma distribuição de probabilidade, quem que é o valor médio de x? Ora, é a integral de x, p de x dx, normalizado. Tá? Eu tenho que garantir que isso está normalizado para que a conta dê certo. Nesse caso aqui, essa normalização tem que fazer, porque essa função de fato não está perfeitamente normalizada, então tem que normalizar no cálculo do valor médio. Então, o valor médio de x, integral de x, vezes a probabilidade de eu estar em x, normalizado. Isso aqui, obviamente, vai dar zero, né? Porque a distribuição de probabilidade é simétrica. É uma função par, a probabilidade. Quando eu multiplico por x, isso dá uma função ímpar. E a integral, então, vai dar zero. Isso vai se cancelar. No entanto, se eu calcular quem que é o valor médio de x ao quadrado, né? Da mesma maneira, integral de x2, p de x dx, normalizado. Essa integral, então, isso aqui é um exercício para vocês fazerem. Essa integral pode ser calculada e ela dá 1 sobre 4 ΔK ao quadrado. Tá? Então, jogando aqui essa distribuição de probabilidade, que é uma gaussiana, integrando com x2 e dividindo pela normalização, dá 1 sobre 4 ΔK ao quadrado. Então, o que a gente define como erro na distribuição de probabilidade é o desvio quadrático médio, tá? Que é, então, a raiz quadrada de x quadrado médio menos o quadrado do x médio. Né? Essa é a definição estatística de variância, né? Variância é o que está dentro da raiz, e o desvio quadrático médio é a raiz quadrada da variância. Como esse cara é zero e esse aqui é 1 sobre 4 ΔK ao quadrado, o ΔX dá 1 sobre 2 ΔK. Tá? Então, você tem uma definição precisa aqui do que a gente vai chamar de incerteza na determinação da posição da partícula, como sendo o desvio quadrático médio associado com a distribuição de probabilidade. E, nesse caso, dá 1 sobre 2 ΔK. ΔK é a largura da gaussiana no A de K. Então, olha só, como P é H cortado K, o ΔP é H cortado ΔK. Então, se a gente substituir isso aqui por ΔP dividido por H cortado, o H cortado sobe, o ΔP eu posso jogar para o lado de cá, e eu vou ter que ΔX, ΔP vai ser exatamente igual a H cortado sobre 2 para essa construção gaussiana. Então, esses pacotes de onda gaussianos, eles são ditos pacotes de incerteza mínima. Ou seja, eles te dão o melhor compromisso que você pode ter entre desconhecer o momento e desconhecer a posição permitido pelo princípio de incerteza. O princípio de incerteza diz que ΔX, ΔP tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2.
A igualdade a gente consegue só no caso gaussiano. Tá? Então, esses pacotes de onda, que têm essas propriedades, eles são chamados de pacotes de incerteza mínima. Tudo bem? Gente, vocês têm que ter perguntas, não é possível que vocês entenderam tudo. Ninguém tem nada para perguntar? Professor, já que está todo mundo quieto, eu tenho sim. Vai lá. Então, professor, eu não consegui pegar muito bem como, a partir das nossas funções de onda, a gente consegue avaliar as incertezas do momento. Tá, ótima pergunta. Então, nós vamos ter essa avaliação na incerteza da posição. Então, eu estou contando aqui para vocês como é que a gente faz com posição, né? Mas eu não contei como é que faz com momento. Então, na posição, a ideia vai ser sempre essa, isso aqui vai ser a definição do que a gente quer dizer com ΔX. Então, dada a função de onda, em qualquer instante de tempo que seja, aqui está em t igual a 0, eu pego o módulo ao quadrado dela e faço esses cálculos aqui. Esse é o valor médio x, esse é o valor médio x2, essa é a definição ΔX. A questão é, o que eu faço com o momento? Como é que eu defino a incerteza no momento? Então, nesse caso, eu estou dizendo para vocês que o que eu chamo de incerteza no momento é a largura dessa gaussiana que eu construí, né? É esse ΔK. Mas por quê? Então, por exemplo, na construção anterior, eu estou dizendo que a largura na construção do momento é esse ΔK aqui. Tudo isso é bastante razoável, né? Isso, o erro no momento deve ser da ordem dessas coisas, da ordem desse ΔK ou da ordem dessa largura. Mas eu não estou dando uma definição. Então, o que acontece com essa definição? Eu vou dar essa definição um pouquinho mais para frente e ela vai ser feita da seguinte maneira. Essas funções de onda que nós estamos construindo aqui, a gente diz que é a função de onda na representação de posição, porque ela depende de x e de t. Nós vamos mostrar que dá para fazer uma construção alternativa da função de onda que vai descrever a partícula de forma tão completa como essa que a gente está fazendo agora, mas que está na representação de momentos. E não de velocidade, de momento. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que a partir dessa função de onda, a gente é capaz de construir uma outra função de onda, eu vou chamar de psitil de P e T, então ela está no espaço de momentos, de tal forma que o quadrado dessa função de onda é a probabilidade de eu encontrar a partícula com o momento P, e aí eu faço a mesma construção que eu tenho aqui. O valor médio do momento vai ser a integral de P, psitil de P, T ao quadrado, normalizado. Tá? Mas P ao quadrado vai ser a integral de P ao quadrado, psitil de P, T ao quadrado, normalizado. Mas para isso eu preciso definir essa representação alternativa, que eu não fiz ainda. Tá? Nesse caso gaussiano, só para ter uma noção das coisas, nesse caso gaussiano, a função de onda na representação de momentos é essencialmente o A de K. Tá? Vai ser basicamente essa função. Isso aqui vai ser a função de onda em t igual a 0 na representação de momentos. Tá? E aí a gente vai fazer isso com mais precisão. Deixa eu ter mais uma pergunta aqui. Eu não entendi por que a gente pode escolher um A de K. Então, a gente pode escolher um A de K. O que é escolher um A de K? Escolher um A de K é escolher a representação que a gente quer para a partícula. Só um detalhe, nosso Zoom vai terminar novamente, eu vou encerrar e começar de novo, mesmo que tenha, talvez não demore muito tempo na próxima sessão, mas senão a gente vai ser jogado fora. Tá? Então eu vou terminar aqui, a gente entra de novo e eu continuo respondendo. Ok, estou novamente gravando. Então, o que significa fornecer um A de K? Né? Por que aqui, nesses exemplos que eu dei, né, o que significa falar que o A de K é isso ou o A de K é isso? Isso, quando eu
dou a de cá, eu estou dando o estado da partícula. Tá? Então, eu tenho uma partícula livre que está num estado representado por essa função de onda, ou eu estou dando uma partícula livre cujo estado é representado por essa função de onda. Então, ambas representam uma partícula livre com um valor médio de momento h cortado k0. Mas o estado é diferente porque a função de onda é diferente. Então, medidas que eu faço de posição da partícula, por exemplo, nesse caso, vão representar nessa distribuição de probabilidades, enquanto que no caso anterior vão resultar numa distribuição de probabilidade diferente, né? Eu tenho que tomar o quadrado dessa onda aqui. Então, são estados diferentes representando uma mesma partícula, né, de momento médio P0. Tá? Mas seria análogo a eu ter a nota musical tocada por diferentes instrumentos. Né? Todos eles estão representando basicamente a mesma nota, mas não é a mesma coisa, é um estado diferente, né? Está sendo tocado por outro instrumento ou a partícula foi preparada num estado ligeiramente diferente de alguma forma. Ficou um pouco mais claro? Deixa eu ter mais perguntas aqui, o Diego está fazendo uma pergunta. Ah, tá. Tem duas perguntas aqui, então. Tem ainda uma pergunta do Cid falando como, então, se sabe qual seria a melhor função de onda por uma partícula. Então, não existe melhor função de onda. Existe a função de onda que representa aquela partícula. Então, por exemplo, se você prepara... Vou imaginar o seguinte, você tem... deixa eu ver como é que eu posso fazer. Imagina que você tem um feixe de partículas que está sendo emitido por alguma fonte e você quer colimar essas partículas. Você põe um anteparo na frente desse feixe, deixando só uma fendazinha, né, nessa direção vertical. Então, as partículas que passam pela fenda, elas vão ter um delta y na direção vertical, mais ou menos do tamanho da fenda que você deixou. Certo? Então, dependendo de como você monta essa fenda, a partícula que sai a partir do outro lado do anteparo vai ter uma função de onda diferente. Então, se ela for uma fenda perfeita, tudo que está aqui passa, tudo que está para cima não passa, a função vai ter uma certa cara. Tá? Que cara vai ser essa? Vai ser uma cara parecida com isso daqui, só que no espaço de posição. Imagina que isso aqui é psi de x em função de x. Então, tudo que passou pela fenda passou nesse intervalo. Para cá não passou nada, para cá não passou nada, para aqui passou tudo. Agora, você pode construir fendas um pouquinho mais sofisticadas, que são essas fendas gaussianas. Quem está no meio passa, quem está perto da ponta tem uma chance menor de passar. Então, você teria uma coisa que cai aqui. Então, você está construindo estados de partículas diferentes, mas não tem um que é melhor do que o outro, é um estado diferente. Tá? Então, a pergunta do Diego aqui, por que a função de onda que minimiza a incerteza é a gaussiana? Então, porque né? A gente viu que dá certo, ela tem incerteza mínima. A gente vai mostrar depois que isso, na verdade, pode ser mostrado como um teorema, né, dentro da mecânica quântica, dado essa relação. Quando a gente construir essa relação entre o psi de x e o psi de p, né, essas duas representações, a gente vai ver que elas estão ligadas por uma transformada de Fourier, na verdade. E que o que preserva a única função que consegue ter uma incerteza mínima é a gaussiana. Tá? Agora, por que é assim? Porque tem a ver com o fato de que essas funções de onda elas estão ligadas, né, na representação de posição e de momento. Né? A representação de momento é basicamente esse A de K que eu estou fazendo para vocês aqui. Elas estão ligadas por uma transformada de Fourier. E a transformada de Fourier de uma gaussiana é uma gaussiana.
né? Então, o fato da gaussiana ter essa simetria é mais ou menos o que faz com que a coisa funcione para as gaussianas, né? Só notem que quando a gente faz esse cálculo aqui da passagem, então o que a gente está fazendo com essa integral? Eu estou pegando o a de k, que é essa parte aqui, e estou multiplicando por um e aí kx integrando em dk. Isso é a transformada de Fourier, certo? Eu estou pegando uma função em k, multiplica por e aí kx e integra em k. Isso dá o psi de x. Então, essa passagem do que é a representação k, né, ou a representação momento, para a representação posição, é basicamente uma transformada de Fourier, e a gente vai formalizar isso mais para frente depois. Só para vocês terem uma ideia de como essas coisas às vezes podem enganar, nesse exemplo que eu fiz aqui, da contribuição equivalente para todo mundo que está dentro do intervalo de largura ΔK, a função de onda que a gente obtém é essa daqui, e eu poderia fazer o cálculo do valor médio de x, que vai dar zero, né? Novamente, isso aqui é uma função par, então o valor médio de x vai dar zero, isso está centrado no zero, e eu poderia fazer um cálculo do valor médio de x ao quadrado, né? Para calcular a variância e o desvio quadrático médio. O que acontece é o seguinte, esse tipo de função aqui, a variância dessa distribuição, se a gente calcular o quadrado dessa função de onda, e fizer a integral de x2 vezes o p de x ao quadrado, dá infinito. Então, essa função de onda, apesar de todo esse esforço que a gente fez, né, então eu estou enganando um pouco vocês, dizendo que o ΔX é 100, na verdade, se você calcular o ΔX pela receita que eu passei lá no finzinho, com as integrais, ele dá infinito. E isso fica meio claro, né, porque quando você calcula, olha só o que vai acontecer, né? Eleva isso aqui ao quadrado. Então, vai ficar um x ao quadrado no denominador. Quando eu multiplicar isso por x ao quadrado para integrar, o x ao quadrado cancela. E vai ficar uma integral de alguma coisa positiva, né, porque eu elevei ao quadrado, de menos a mais infinito. Uma coisa que oscila de menos a mais infinito, sempre positivo, isso é infinito. Então, na verdade, essa construção aqui ainda é ruim, né? Essa construção com duas ondas é muito ruim. A gente vê que, obviamente, eu não consigo nem localizar. Essa daqui com o quadradinho, ela continua ruim, apesar de a gente ter essa falsa impressão de que eu estou localizando a partícula, a localização é muito fraca. E, na verdade, o ΔX que a gente calcula aqui dá infinito. Então, ΔX vezes ΔK é infinito. E tudo bem, infinito é maior que H cortado sobre 2, então não está violando nada. Mas é uma construção que não é boa. A gente, para ter uma construção que localiza a partícula, tem que ter uma coisa um pouquinho melhor do que essas construções mais simplificadas. Tá? Então, assim, como é que vai funcionar o curso daqui para frente, né? Nós vamos ter ainda, isso aqui acaba essa parte de ondas de matéria, né? essa interpretação qualitativa entre ondas e partículas. Nós vamos ver um pouquinho sobre átomo de hidrogênio, ainda nessa concepção ondulatória meio não completa ainda. Isso aqui não é uma teoria, né? Isso aqui é só um monte de ideias, né, que a gente está jogando aqui. A gente vai ver essa coisa do átomo de Bohr, como é que se constrói alguma coisa para um sistema mais concreto, que é o átomo de hidrogênio, e aí em seguida a gente vai entrar em mecânica quântica. Tá? Aí eu vou falar da equação de Schrödinger, falar da função de onda, a gente vai ter uns princípios mais claros, baseados nessas ideias intuitivas, e aí acho que a coisa vai ficando um pouquinho mais, as ideias vão se firmando, acho que um pouquinho melhor. Professor, Diga. Quando a gente fala tipo, da velocidade de uma onda, a gente tá,
eu não sei se é uma pergunta meio boba que eu vou fazer, mas a gente está se referindo à velocidade de fase ou à velocidade de grupo? Então, nenhum dos dois. Você tem que dizer qual dos dois você quer, porque imagina nesse caso aqui, né? Esse caso que são as duas ondas somadas. Se você conseguisse pegar e fazer um filminho dessa evolução temporal, o que você veria, você fala, qual que é a velocidade dessa onda? Então, você tem que especificar, tem duas coisas acontecendo aqui. Então, os gomos grandes estão se movendo com a velocidade de grupo, que é 1. Então, esse gomo central, ele está andando em x com velocidade 1. Agora, se você olhar, se concentrar... ops, meu mouse está realmente... se concentrar na fase, dar um ponto de máximo e acompanhar como que esse ponto de máximo anda com o tempo, você vai ver que ele tá se deslocando com uma velocidade que é metade, é meio, é a velocidade de fase. Então, as duas coisas estão acontecendo. Esses gominhos internos se mexem com velocidade pequena, então eles vão ficando para trás, e o gomão de fora vai andando. É uma coisa difícil de visualizar se você não vê o filminho. Eu vou tentar encontrar na internet alguma simulação, tenho certeza que tem dessas coisas, para você ver como que acontece. Então, é como se o envelope dessa onda andasse com a velocidade correta, mas dentro do envelope as coisas vão andando devagar. Então, esse cara que está aqui, que a gente está vendo aqui, na verdade, ele corresponde a uma fase que estava aqui no meio do caminho, né? Elas andam devagarzinho. Então, as duas coisas estão acontecendo aqui. Tá? Mesma coisa nesses pacotes aqui. Então, se a gente colocasse expandar, esse gomão ele ia andando com velocidade V, 1, aqui no caso dos valores numéricos. Embora as oscilações dentro do gomo se movimentem com velocidade mais lenta. Tá? Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Agora, o que representa a velocidade da partícula? É a velocidade do gomo maior, porque a região onde você tem maior chance de encontrar a partícula está se deslocando com a velocidade da partícula. Outras perguntas, outros comentários? Ok, então, gente. Então é isso por hoje. Então amanhã, depois do almoço, acho que tipo 2 da tarde, 3 da tarde, eu já mando um e-mail para vocês com os problemas para vocês entregarem, com as instruções de como fazer o upload do arquivo. E na quarta-feira, que seria o dia da prova, a gente tem aula, tá? Eu dou uma aula mais curtinha, dou uma aula de 1 hora só, para vocês, para quem não terminou os exercícios, ter um pouquinho mais de tempo, mas já que é tudo da lista, tudo tranquilo, acho que a gente pode ter um pouquinho de aula, nem que seja uma aula mais curta, eu começo já a falar desses modelos atômicos de Bohr, de Thomson, etc. Tá? E eu acho que é isso. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Então tá. Então bom dia para vocês então. Então fiquem de olho no e-mail amanhã e qualquer coisa me escrevam e até quarta-feira então. Até mais, gente. Desligando aqui. Obrigado a vocês aí pela presença.